Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, a principal bolsa aqui do continente. E o assunto que nós vamos conversar hoje eu já anuncio para vocês. Só queria lembrá-los que esse programa você pode ver pelo canal do Boi, ao mesmo tempo você pode assistir pela página do SBA, que é o grupo do canal do Boi, no Facebook ao mesmo tempo. E se você perdeu o programa por algum motivo, na semana seguinte ele vai estar no canal que eu tenho no YouTube, que é Programa Mercado Futuro. Fica lá e você pode assistir o dia que quiser, a hora que quiser. Basta ter acesso à rede internet, que você conhece muito bem. Bem, nós já passamos, já estamos no janeiro, fevereiro, março, já passamos o primeiro trimestre deste ano e já estamos cada vez mais perto da, do confinamento, né? Quer dizer, o pessoal já está se preparando para confinar boi, que eles vão ficar prontos, sei lá. Alguns ficam muito rápido, outros ficam lá para outubro, que é considerado o mês da entre-safra. Na verdade, boi de confinamento começa a sair, pelo menos tem ocorrido nos últimos anos. Agosto já tem, novembro continua tendo, quer dizer, eu acho que está se alargando isso, mas como eu não tenho certeza, meu entrevistado seguramente tem. Eu vou conversar com o gerente regional de bovino de corte da Cargill. Vocês sabem o que é a Cargill? Cargill Nutrição, né, Animal. Tiago Galaface Zarperon. Eu já sabia decor, viu, Tiago, mas eu leio para não cometer nenhum deslize. Certo. Tiago é paranaense, agora está morando em Rio Preto. Rio Preto é uma terra quente, não sei se tão quente como o Paraná, mas é bem quente. Tiago, vamos começar assim, digamos, de uma maneira, te colocando uma questão, uma equação. Eu estava te mostrando ali fora o preço do milho, o preço da soja. Quer dizer, a demanda continua aguçada. Quer dizer, esse ano vai ter um cenário positivo para confinar ou vai ter que ficar calculando centavo? Como é que vai ser esse ano? Primeiramente, bom dia, Ash. Uma satisfação estar aqui com você. Imagina. Agradecer o convite. Confinamento todo ano é uma incógnita, né? A gente tem essa estratégia que é o confinamento de bovino como estratégia seja para ajudar no manejo de pasto das fazendas ou como forma de especulação e ganhar dinheiro, enfim. E esse ano não está sendo diferente em relação a mercado, a fechamento de bois. No início do ano a gente tinha uma perspectiva de abril já está com um volume grande de animais alojados, porém tem 3 pontos aí que está deixando o pecuarista meio incerto nesse momento de fechar boi, né? Então, preço de milho, preço dos grãos da comida subiu inesperadamente, aí a gente esperava que tivesse um preço mais atrativo de dieta. O preço do boi, com todos os problemas que a gente viu aí de carne fraca, acaba que o preço do boi não reagiu, né? Então vem numa descendente. E o terceiro ponto, que aí eu acho que é o que mais impacta, é o clima, né? Então a chuva no Brasil continua forte e isso prolongou as pastagens de verão aí, então a turma está segurando o boi no pasto ainda devido a ter pasto, ter quantidade de oferta de Quer pastagem. dizer, por enquanto é uma incógnita com quantos animais serão confinados. Ninguém sabe muito bem. Por enquanto, a gente não tem um primeiro giro muito definido. Alguns pecuaristas já estão programando e estão fechando o boi, mas menos do que era previsto há 4 meses atrás. O gargalo no confinamento é alimento, é isso? É a coisa mais importante? Confinamento é complexo, né? Então, vai desde a parte, eu acho que o mercado é o que mais impacta no negócio. A dieta, sim, ela impacta, mas é uma obrigação que a gente tem que fazer um planejamento aí de médio prazo, para quando for fechar os animais, teoricamente estar com a comida dentro de casa, já está tudo esquematizado para não ficar na mão à deriva do mercado, né?
Nesses grandes confinamentos, você conhece grandes, não precisamos citar e tal. Em geral, eles produzem tudo, né? Produzem ração, tem milho, tem silo, tem tudo. Eles fazem tudo lá dentro, né? Depende da modalidade, né? Então, partindo para... Normalmente, quem utiliza silagem de milho produz na fazenda, né? Que é o volumoso. Alguns buscam alternativas, como bagaço de cana. Então, esse já vai ter que buscar tem que estar numa região onde tem usina. Várias tecnologias hoje, a pessoa tem buscado plantar milho para fazer silagem de grão úmido ou ter esse custo mais na mão dentro de casa, mas não é todo mundo que consegue. Outro dia eu vi, faz tempo que eu falo, tem gente que dá milho em grão mesmo, né? Tem. Isso é uma tecnologia que a gente já vem trabalhando aí há uns 10 anos. E é uma opção sim. Trabalha sem volumoso, quando você tem um preço de milho atrativo e você não tem uma estrutura de processamento de grãos, você acaba utilizando esse tipo de dieta. É uma opção que é viável. Não, o milho cada vez assume uma importância maior, porque suíno 60% a 70% de milho. Aves também, você está comendo milho, né? Exato. E boi também está entrando no milho. Eu tenho outra questão para te perguntar, que outro dia teve alguém aqui que me disse que é bastante utilizado, mas eu tenho a impressão que você vai ver. Tenho a impressão que isso aí é São Paulo, basicamente São Paulo. Polpa cítrica, se usa também? Utiliza muito e é exatamente isso, é basicamente aqui no estado de São Paulo, mas a gente vê alguns clientes exportando para outros estados, dependendo da viabilidade econômica, né? Como o milho é um ingrediente nobre e tem a competitividade com suíno, com aves, o pecuarista de corte ele acaba buscando alternativas, né? Então, a polpa cítrica sim é um ingrediente que substitui parte de milho na dieta, assim como casquinha de soja, melaço de soja, tem outros ingredientes que podem... Se usa sorgo também para confinamento? Se usa sorgo. Milheto, essas coisas? Milheto, tudo. Que é mais barato de produzir, inclusive, né? Tem os senões, né? Porque o nutricionista tem que estar muito atento, porque tem composição nutricional diferente. Mas sim, em regiões onde produz sorgo, pode ser utilizado. Eu estava conversando com o Tiago antes de entrar aqui no estúdio e estava brincando com ele que ninguém sabe muito bem quantos animais se confinam no Brasil. Na minha opinião, não sei, eu vou perguntar para ele, mas na minha opinião, é o seguinte, quer dizer, o Brasil é ruim de estatística mesmo, nós somos ruins. Agora, no Brasil é um país que tem vários tipos de confinamento. Tem semi-confinamento, tem o tradicional que entra lá para engordar, só comer, comer, comer. Tem acabamento. Enfim, não se sabe exatamente. Primeiro precisa definir se todos esses tipos de confinamento são confinamento. Aí saber você tem alguma ideia? Você trabalha com que número? Esse é todo ano tem essa discussão, né? Então, algumas instituições falam em 3 milhões, outras vai a 5 milhões. Aí é exatamente o que você disse. Entra semi-confinamento nessa conta, não entra. É confinamento padronizado para 100 dias de coxo, 70, 140, enfim. A gente estima que bovino confinado no Brasil seja ao redor de 4 milhões de animais. Ainda é um número pequeno quando se compara com Estados Unidos, enfim. Mas é o problema da estatística, né? Assim, a gente não tem um número exato que pode afirmar a quantidade de animais confinados. A gente não sabe. Gente, eu converso com o Tiago Galafassi, é isso? Eu acertei, Tiago? O nome é difícil. Galafassi Zarpelon. Ele é gerente regional de bovino de corte da Cargill. Nós vamos a um intervalinho, Tiago, já voltamos já. Perfeito. Vamos lá, intervalo, daqui 30 segundos estou de volta. Até já. Ok, estou de volta, o programa é o Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Meu entrevistado é gerente de bovino de corte da Cargill. Trata-se do Tiago Galafassi Zarpelon, gerente regional de bovinocultura de corte. E estamos conversando de confinamento. Tiago, o confinador, de uma maneira geral, esse que você visita, que você conhece, ele cria ele engorda uma raça ou ele engorda o que tiver?
É Estou falando de um segmentado. modo geral, tá? De um modo geral, assim, o confinamento ele produz commodity, né? Eu acho que a gente pode dizer que no grosso o confinamento ele acaba dando um padrão na carcaça do gado. Então você consegue colocar acabamento num período do ano que geralmente é escasso. Isso a base, falando de boi Nelore, digamos, né? Agora, tem alguns projetos que estão se especializando em carne de qualidade. Então aí sim esse pessoal já começa a buscar o Angus, cruzamento com Wagyu, e aí sim para tentar botar um pouco mais de marmoreio e conseguir agregar valor nessa carne. Os frigoríficos pagam por esses produtos diferenciados? Sim, existem algumas exigências, né? Por exemplo, o Angus tem que ser castrado, mas existe uma certificação, sim, e alguns acabam pagando prêmio pela raça, pelo padrão de carcaça, enfim. Uma vez me falaram aqui, Thiago, e eu acho que é meio real isso. De um pessoal de frigorífico dizia: "Reche, quando eu recebo uma encomenda grande, a minha dificuldade de encher um container com um corte de contrafilé, todos o mesmo peso e tal, no Brasil é dificuldade. Por isso que eu estou te perguntando isso. Você pode ter Nelore cruzado com Angus, pode ter um lacrinha, Uhum. sabe? Um VL. E isso deve ter uma carcaça diferente, né? Totalmente, assim, olhando para trás, né, a gente vê a pecuária evoluiu muito, né? Sim. Mas hoje no Brasil você tem animais morrendo com 14 meses e animal com 48 meses. Então, dentro de um frigorífico é uma mistura muito grande, não existe o padrão, né? Uhum. Vem melhorando, mas eu enxergo aí que tem uma grande oportunidade. E o confinamento ajuda justamente nisso, né? Ele acaba colocando um mínimo de padrão, pelo menos de acabamento no O animal. confinamento dá uma ajeitada, né? Exato. Como dizia um amigo meu, dá um banho de loja, né, no É sim. bicho, não é isso? Agora, o confinamento, voltando à questão de alimentação. Você sabe melhor do que eu, não sei se é veterinário ou zootecnista, enfim. Você sabe que uma boa carne você produz um animal com boa genética, Uhum. com bom alimento, né? Porque não adianta genética sem comida, e com sanidade também, tem que ter Exato. sanidade. Agora, na alimentação de confinado, estou falando, o bichinho que vai lá, entra e come e dorme. Você tem que dar o que a tua empresa vende, você tem que suplementar essa comida, não tem? O que se Exatamente. dá além do milho, da soja, do farelo, enfim? Eu sou zootecnista, então trabalho com nutrição animal na Cargill, que é uma empresa que fornece suplemento, basicamente suplemento mineral, seja para confinamento, e tem todo o portfólio de pasto também. Mas a dieta de um bovino confinado era basicamente composta de uma fonte de volumoso, seja cidade de milho, bagaço de cana, cidade de sorgo, fonte de energia, que nós já discutimos, que é o milho, a polpa, a casquinha, fonte proteica, que entra um farelo de soja, um caroço de algodão, e a parte mineral, onde a gente trabalha, né? Que entra todos os macro, micro minerais e aditivos para melhorar a performance. Então aí o nutricionista faz um balanço de tudo isso e chega na dieta ideal para aquele animal, para aquela performance desejada. Quando o cara vai confinar 5.000 cabeças, para não falar um número enorme, Uhum, ele não vai ter um rebanho homogêneo, ele vai. uhum. Aí ele tem que ter alguém que olhe e diga: esses animais têm que comer isso, isso, isso. Exatamente. É por aí que é o caminho, né? A gente, parte do nosso trabalho é ir antes de começar o confinamento, a Hum, gente faz uma avaliação de todos os animais e aí formula as dietas de acordo com a categoria, se é só terminação, se tem uma recria dentro do confinamento. Enfim, aí a gente monta todo o planejamento nutricional daquele animal, né? Ultimamente aí tem muitas empresas que têm vindo aqui, não nessa área de nutrição, mas também. A fábrica da Cargill de nutrição chama Nutron, né? Ou Isso, já não está usando mais o. o nome comercial a gente utiliza a Nutron ainda. A Nutron era uma empresa brasileira, foi vendido por um fundo e depois a Cargill comprou. Então a Nutron é a marca comercial da Cargill Nutrição Animal no Brasil hoje. Então me conta um negócio que é curioso, talvez o telespectador não saiba, eu não sei.
Algumas empresas, quando vêm aqui, não necessariamente desta área que nós estamos conversando, elas estão hoje, para a agricultora, para a gente que produz grão e tal, as empresas não estão, tipo, vendendo um produto. Uhum. Elas estão fazendo é uma receita. Não cada fazendeiro, mas enfim, cada fazenda, ou dependendo do seu caso, cada confinamento tem características distintas, que só ele tem, que nem a gente tem impressão digital. Aí as empresas estão fazendo um programa específico. Vocês também fazem isso? Exatamente. A gente hoje detém 25 a 30% do mercado de confinamento do Brasil e a gente trabalha justamente nesse sentido. Com uma solução específica, né? Não com venda de produto simplesmente, Uhum. mas com capacitação de equipe basicamente. Por quê? Porque se o cara começa a confinar hoje, ele tem uma equipe maturidade baixa. Se ele já tem 10 anos confinando, ele tem uma equipe mais madura. Uhum. Então a gente basicamente tem dá um suporte na capacitação da equipe do cliente, né? E aí sim, nos processos. O boi enfim, o boi é o final, né? O meio que são as pessoas que é o que a gente valoriza e tenta capacitar para o negócio girar, né? Tiago, nós vamos para outro intervalo. Passa rápido aqui. Já já a gente volta e exatamente eu vou tocar nesse ponto com o Tiago, que é a questão da mão de obra. O confinamento não é qualquer um, tem que saber o que vai fazer, mas isso aí o Tiago explica já já. É Tiago Galafassi Zarpelon, gerente regional da divisão de bovinocultura de corte da Cargill Suplementação Mineral, né? A marca é Nutron. Vamos ao intervalinho, eu volto já já. Ok, estamos de volta, o programa Mercado Futuro, eu converso com o gerente regional da divisão de bovinocultura de corte da Cargill, Tiago Galafassi Zarpelon, e ele está contando, conversando com a gente sobre essa questão do confinamento. O Brasil, na verdade, confina, digamos que confine entre 4 e 5 milhões de bovinos. Pelo tamanho do país, não é muito, né? Mas o fato é que esse confinamento surgiu porque antigamente, eu não sei, o Tiago é muito moço, mas antigamente era assim, chegava março, abril, maio, o preço, a cotação do boi vinha aqui embaixo no gráfico. Aí vai, agosto, setembro, outubro, ela fazia assim, subia. Isso não existe mais. E um dos motivos de não existir mais é justamente porque os produtores, né, os pecuaristas, eles não inventaram, mas eles passaram a confinar animal para entregar no período que tem pouco animal, que é animal gordo, que é outubro e tal, que é o período antes das chuvas, né? Logo depois vem a chuva, período de monta e pasto farto. Mais ou menos assim o ciclo, né, Tiago? Mas antes do intervalo a gente estava falando de mão de obra. Exato. Hoje em dia tem um negócio que eu não sei se vocês devem estar envolvidos, um negócio chamado boas práticas, né? De maneira de tratar o animal, é diferente, não é na pancada, tem umas bandeirinhas que eu tenho visto por aí e tal. A mão de obra de confinamento é especializada, né? Tem que ser. Deveria ser, né? Ah, É um dos grandes gargalos que a gente encontra aí e é onde a gente trabalha mais forte. Só para você ter uma ideia aqui que é a logística de um confinamento, ela começa na fabricação da dieta, né? Então tem um operador de uma pá carregadeira que tem que dosar a quantidade de alimento que é colocada no vagão misturador. Então se esse funcionário ele não souber o que ele está fazendo, e errar para mais e para menos, é igual uma receita de bolo. Não vai dar certo. Então a dieta já vai desbalanceada. Então todo o seu trabalho já foi embora, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, explicar o porquê, para o funcionário entender qual o real motivo dele acertar a quantidade correta de cada ingrediente. é ele que mistura. Ele pega o ingrediente com uma pá carregadeira, geralmente, e coloca dentro de um vagão misturador. É ele que dosa, né? X de Exato. suplemento. X de silagem, X. X de milho, X de
farelo de E a soja. misturadora mistura e vai distribuindo no coxo. Exato. Aí esse outro operador, que é um segundo, né, geralmente, é o que vai dirigindo o caminhão. E esse cara ele tem que jogar a quantidade correta que o software de gestão de confinamento falou, ó, aquele lote tem que comer X quilos. Se ele jogar mais, vai sobrar, vai desperdiçar. Se ele jogar menos, o boi vai passar fome e não vai engordar. Então tem que ser a quantidade exatamente correta que ele tem que... E aí para o funcionário fazer isso de forma eficiente, ele tem que estar engajado, né? Tem que estar motivado, ele tem que saber o porquê daquilo. Né? Esse Principalmente que o dinheiro que Exato. vai pelo ralo, né, cara? E é caro, Tanto de mais como de menos, né? 1 quilo de comida aí custa, falando em matéria, custa 50 centavos, 60 centavos. 1 quilo. Matéria seca é o quê? É a quantidade de comida menos água. Então você Sim. tem. Mas é o quê? Milho, essas coisas? É a dieta total, né? Tá. É o bolo completo, digamos. E esse por isso então que aquela entidade lá dos confinadores vive dando curso de confinamento, é por isso. Exato. É um problemão essa... Exatamente. E se mede, por exemplo, você falou aí, ó, aquele lote ali precisa comer X. Se mede o aproveitamento? Sim, sim. Conforme eu falei, existe software de gestão, o confinamento vem evoluindo muito e hoje tem muita coisa automatizada já. Né? Então hoje a gente, através de sensores, a gente sabe quantidade real que foi colocada dentro daquele curral e quando o lote é abatido, a gente tem quantos quilos de comida foram gastos para produzir uma arroba. Então, e aí em cima disso a gente mede a eficiência do confinamento, né? Que é a conversão alimentar. Que é a conversão. O confinamento parece-me, não sei, você que vai dizer, interessante até para um pecuarista médio, pequeno, no final, digo o acabamento, né? Ele dá aquele acabamento porque, na verdade, ele vai engordar o animal, vai vender com 18 arrobas, sei lá. Me parece uma coisa quase obrigatória, né? Eu digo assim, vamos fazer uma conta rápida de tempo aqui, né? Se eu tenho um animal semi-acabado, ele não está pronto para o abate hoje, e daqui para frente a gente sabe que as pastagens começam a secar. Esse animal ele vai estar pronto, se ele ficar no pasto, só em janeiro, fevereiro do ano que vem, né? E se ele coloca no confinamento, dentro de 90 dias nós estamos abatendo esse animal. Então ele adianta a receita e ele te dá a oportunidade de comprar um outro animal menor, mais novo, que vai crescer. Então você aumenta o giro da propriedade, né? Que é com arroba aí a 145, 150 reais em São Paulo, só aumentando o giro, né, cara? Tem que... É apertada a conta. Por que a primeira fala tua aqui no programa foi tem gente que confina 70 dias, 90 até 140. Tem alguma diferença ou é apenas estratégia comercial? Digamos que é uma estratégia comercial, mas estratégia dentro do negócio também. Então, qual é o objetivo? Não, meu objetivo é colocar o mínimo de acabamento que o frigorífico exige. Esse é um negócio. Não, meu objetivo é produzir um animal gourmet, que vai para uma carne especial, que precisa de um nível de marmoreio maior. Então fica mais tempo. O peso de entrada também interfere muito. Se eu entro com um animal de 300 quilos, ele provavelmente para chegar nos 550, 600, ele vai demorar mais tempo do que um animal que entra com 400 quilos. Então o peso de entrada interfere também no período de confinamento. E isso tudo tem a ver com custo, com Exato. logística, enfim, porque o alimento você não sabe. O milho hoje está 39 Campinas, mas pode cair para 30, aí já é uma beleza, né? E pode subir para 42, que aí é uma desgraça. Tudo isso tem que ser planejado. Explica um pouco, eu que já acho que já sei o que é isso, mas não sei se o telespectador sabe. Hoje no Brasil se faz 2 giros de confinamento. Explica como é isso. Quando é o primeiro e quando é o segundo. Basicamente o que acontece é que a gente explora, falando numa fazenda normal, a gente explora o máximo do potencial das pastagens durante o período das águas, outubro a fevereiro. E conforme chega no abril, você tem que começar a tirar animais, por isso que é o primeiro giro que a gente fala, Entendi. né?
Então o pasto vai caindo, você vai tirando os animais mais pesados, vai confinando Entendi. e vai diminuindo a lotação da pastagem. Chega no junho, julho, aí o pasto acabou de vez, aí tira o resto da boiada e faz o segundo giro, que geralmente tem esse segundo giro caracterizado pelo melhor preço em outubro, né? Sim. Historicamente falando aí. Então por isso que tem esses 2 giros. Mas por conta de custo fixo, tem muitas empresas, que a gente chama de fazendões de empresa, né? Que confinam o ano inteiro. Porque você tem um custo de estrutura muito grande e até a mão de obra que você tem que capacitar, enfim. Você acaba confinando o ano inteiro, menos nas águas, diminui a lotação, Sim. mais na seca, mas roda o ano inteiro para tentar equilibrar o custo fixo aí. Nosso tempo está acabando já, Tiago. O confinamento, na verdade, esse do ano inteiro, é uma indústria, né? É uma indústria. É produzir carne. E a evolução, assim, cada dia mais se assemelha a uma indústria que a gente vê aí nas cidades mesmo. Eles montam o boi, o frigorífico desmonta o boi. É por aí. Não é isso? Exatamente. Bom, gente, é isso. Tiago, muito obrigado. Adorei te conhecer, gostei da conversa. Tiago é do Paraná, né? Cornélio Procópio. Mandar um abraço para Cornélio Procópio, pessoal todo de lá. E trabalha aqui em Rio Preto, na Cargill, na divisão de bovinocultura de corte. Belo programa sobre confinamento. Tem um meio técnico, mas muito claro. Para mim ficou muito claro. Muito obrigado. Até a próxima, então. Eu que agradeço a oportunidade e boa semana para vocês. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado.